Fala galera, está entrando no ar mais um podcast, temporada 2022, episódio de número 2. E hoje a gente está repleto de assuntos para tratar, tem rodada do Brasileiro, tem um monte de coisa aqui. Vamos passar rapidinho pela nossa pauta, porque eu já quero chamar a galera da bagunça, do Fuzuê. Tem que ter Fuzuê aqui, eu já vou chamar todo mundo do Fuzuê para falar. Mas antes vamos passar pela nossa pauta, que a gente vai falar dos assuntos aqui bem rapidinho. Tem as quartas de finais e as semifinais da Champions League. Grandes jogos aí que a gente está projetando aí nas semifinais. Grandes jogos que teve nas quartas de finais. Vamos comentar sobre cada jogo aí que aconteceu na Champions League. Esse calendário do futebol brasileiro é bom ou é ruim? Beneficia quem? A gente vai discutir sobre isso também. Clube, empresa, SAs é a solução para cá, para o futebol brasileiro? Será mesmo? Quero ver aqui a nossa bancada comentando e a rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada que tivemos aí. Temos um novo líder, viu, Ricardo? Corinthians, segunda rodada aí já. Pintou o campeão. Pintou o campeão. Inclusive, tô vendendo o print do Corinthians na liderança do campeonato, tá? Aí eu já vou publicar lá nas redes sociais. Vamos chamar, antes, só quero falar um agradecimento aí mais uma vez. Aí o primeiro agradecimento do dia, nosso patrocinador oficial, Bateras Beat, Escola Bateras Beat. Escola de música, aqui em Natal, em São Paulo, espalhado por toda a América Latina, você vai encontrar Escola de Música Bateras Beat. Já aqui, o Diego já tá aí, apontando aí, ó, a camisa do Bateras Beat aí, apoiando aqui o nosso trabalho. Diego, dê seu destaque. Fala, aí, meu amigo. Como é que estão vocês? Ricardo, Lucas aqui. Cara, meu destaque vai ser por esse início de Campeonato Brasileiro tão disputado e tão diferente. A gente teve rodadas atrás o Ceará ganhando o Palmeiras de 3-2 no Allianz Parque. O próprio Ceará perdeu para o Botafogo tomando 3 gols também. Nós tivemos o Flamengo empatando com o Atlético Goianiense e o Flamengo ganhando do São Paulo também. Então, rodadas bem diferentes aqui, mostrando que o Campeonato Brasileiro o nível vai ser alto esse ano e a disputa vai ser alta. É um campeonato que não perdoa para quem não tem eficiência. Ricardo, seja bem-vindo. Seu destaque aí, já imagino que seja. Mas tem um destaque especial no futebol de São Paulo, né? Eu acho que o Ricardo vai falar aí. Segue o líder. Apenas isso. Segue o líder. E a nossa Lusa, Ricardo? A Luzinha, cara. Luzinha subiu, campeão da 2, né? Eu fui no jogo de acesso aí da Lusa, né? Queria falar um pouco também no decorrer do programa sobre isso. É uma coisa diferente aí para quem torce para os times grandes, né, assim, e você vê uma portuguesa reerguendo, é uma sensação bem bacana, né? Então, tô duplamente feliz. 1, segue o líder. E 2, a Lusa voltando para onde nunca deveria ter saído, né? Que um time da mesa aí derrubou. Não vou falar quem é, mas um time da mesa aí derrubou. O Tapetão FC. Não vou falar quem é, não. Não vou falar. E hoje, deixa os despeitados falarem. E hoje nós temos um convidado aqui, nosso irmão já de bancada já há muito tempo, né? Lucas Fernando, São Paulino, tá de cabeça inchada, tá daquele jeito, mas ele vai falar do seu São Paulo. Seja bem-vindo, Lucas, um prazer ter você aqui mais uma vez. Obrigado, Railton, pelo convite. Ricardo, Diego, um prazer estar aqui com vocês. E o destaque, né, como tem já uma união aqui, Lucas e Ricardo, destaque vai para o Corinthians, né? Corinthians que estava vindo mal, né? Paulista, início de Libertadores, porém, nas 2 primeiras rodadas do Brasileiro mostrando um futebol diferente. E o destaque para Roger Guedes, já marcando um hat-trick, marcando 3 gols. E bora para cima, que hoje o programa tá demais. Vamos para cima e já vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto aqui. Eu queria comentar com vocês, já puxar para a bancada, já puxar Diego, que é um expert de futebol europeu, quando ele fala que dá aulas. O que aconteceu com o Bahia, hein? Rapaz, essa Champions League aí. O Bahia sofreu com a surpresa do campeonato. O Villarreal vem jogando aí um futebol bonito, um futebol diferente. Eliminou a Juventus e agora eliminando o Bahia também. O técnico ali, o Unai Emery, montou um time muito bom, um time jovem. E é surpresa. Time muito bom. Eu tô gostando de ver o Villarreal jogando. Não sei se eles vão ter futebol para passar do Liverpool nas semifinais, mas se chegar, é uma grata surpresa aí. Diferenciando um pouco dos times mais tradicionais da Champions. O Villarreal jogou contra o Bayern lá, no primeiro jogo na Espanha, cara. O
Villarreal não mereceu deve ter vencido só de 1-0, não. Era pra ter vencido mais. Mais, Lucas. Eu não sei se você acompanhou essa rodada da Champions, deve ter acompanhado. O que é que você achou aí do Villarreal com o Bayern de Munique? Hein? Acho que foi a maior surpresa dessa rodada, né? Dessas quartas de finais de Champions. Vem sendo uma grande surpresa, né? Como foi falado. Já tem eliminado a Juventus, agora o Bayern. E eles conseguiram um fato inédito que foi segurar o ataque do Bayern, que é um ataque bastante poderoso. No jogo de ida, o Bayern não conseguiu fazer gol. Uma coisa bastante inusitada, podemos dizer assim, para toda a gente que acompanha o futebol. O Bayern não fazer gol. Merecia até ganhar demais, né? O Villarreal destruiu no primeiro jogo. No jogo de volta, apesar do gol tomado, mas a gente vê um time que está sendo bem treinado e o poder de reação deles. Tomou o gol, mas manteve o futebol, manteve a calma, conseguiu um empate e desclassificou o poderoso Bayern da Champions. Ricardo, poucos times no mundo hoje conseguem segurar o Bayern de Munique na Allianz Arena. Acho que poucos, você conta nos dedos aí. E o Villarreal conseguiu essa façanha, mas eu queria que você falasse do jogo Vamos falar aqui do jogaço do Chelsea aqui contra o Real Madrid, Ricardo. Tratei você para falar desse jogo. Que esse foi um jogo digno de Champions League nessas quartas. Eu assisti os dois jogos, tive a oportunidade de assistir os dois jogos, e assim, não deixou a dever nada para nenhum dos outros confrontos. Para mim foi o confronto mais interessante dessas quartas de finais, Ricardo. Eu assisti um pedaço, eu não assisti todo o jogo, eu assisti uma grande parte do jogo. Foi o melhor jogo, acredito, que teve nessa Liga dos Campeões. E são dois times que jogam para frente, né? O Chelsea vinha, né, com o peso de ser o atual campeão, e o Real Madrid de ser o maior campeão. E o Chelsea sem Lukaku, né? Sem Lukaku. Não jogou o segundo jogo contundido. Imagina. Ainda conseguiu fazer 3-0 lá. E fez 3-0 lá, né? Agora, essa força do Real Madrid, né? Todo mundo dava desacreditado o Real Madrid no começo da temporada. O Ancelotti vinha de trabalhos muito ruins também, né? Na carreira. É um grande treinador. E aí casou, né? Um elenco que precisava de uma sacudida, de umas peças diferentes. Os meninos amadureceram, né? Vini Júnior, o Rodrigo também, né? Começa a amadurecer. O Modric gastando a bola, né? E eu ouso dizer que ele é melhor agora do que na Copa, quando ele foi o primeiro, né, o melhor do mundo. E um time que encaixou, perdeu Varane, né, recompôs a linha ali de zagueiros, perdeu o grande capitão, né, Sérgio Ramos. Se é um time aqui no Brasil que perde os dois zagueiros titulares, o time entra em lapso. Basta um. É verdade. E lá não, eles perderam os dois zagueiros, né? E o Ancelotti vem fazendo um grande trabalho. Eu vou falar para vocês o que eu comentei com um amigo meu. Eu acho que desse jogo saiu o finalista. Porque como que você chega numa semifinal com um peso muito grande de reverter um 3-0, por mais que você não ganhe, né, assim, 3-0, e você não ganhou o jogo, mas você passou, né? Uma coisa ruim é o gol fora. Eu particularmente não gosto. Mas você leva um peso muito grande. Além de ser o maior campeão da Champions, você traz esse poder, assim, que em nenhum momento a gente dá o jogo por vencido, né? Perdido, no caso. Então, foram lá buscar. Então, assim, eu acho que desse confronto a gente já tem um finalista, né, que é o Real Madrid. Eu estou cravando aqui o Real Madrid na final. Será que o Real passa do City fácil? Eu acho que passa. Eu acho que vai passar. Eu acho que o Real Madrid está jogando mais do que o City. Contra a tradição. A gente fala, Diego, que a camisa pesa, né? E aí vai pesar as orelhudas, entendeu? O City é um excelente time comandado por um excelente treinador, né? Apesar que está na hora do Guardiola ganhar algo mais do que um campeonato nacional, né? Quem viu o Guardiola explodindo no Barcelona sente falta dele ganhar um título europeu. Tá, mas aí vamos lá. A gente tem um Guardiola que chegou na sua 9ª semifinal em 12 anos. Sim.
E tem um time excelente que é o time do City, que tá liderando o campeonato inglês com diferença de 1 ponto pro Liverpool. Exato. Eu E não que sei. jogaram muito, hein? Tá em queda. O time tá assim. Tô chegando nas minhas últimas, eu tô cansado. O time tá alertando, tá cansado. Mas eu acho que não tem favorito. Talvez o Real tenha pela camisa. Mas eu acho que o Real não foi desafiado contra um time ainda que nem o City. Um estilo de jogo que o City propõe. Posse de bola, um jogo vertical. Então eu tô curioso para ver esse jogo. Acho que serão curioso. 2 grandes jogos, né? Semifinal. Lucas, o City me decepcionou muito contra o Atlético de Madrid. A gente tava falando isso em off. Tô com os números aqui. O City só deu uma finalização a gol no jogo contra Foi simplesmente ridículo o jogo que o City fez contra o Atlético de Madrid. O Guardiola fez uma linha de 6 Foi atrás. uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida do time de Guardiola. Aí seu Felipe Melo agrava uma história, não sei se você viu. Que ele dizendo que como é Guardiola que faz a linha de 6, os brasileiros acham uma coisa absurda. Guardiola fez uma linha de 6 e Abel fez uma linha de 5 na final da Libertadores e Abel é chamado de retranqueiro até hoje, por causa desse jogo contra o Flamengo, só isso. Então, mas o Simeone fez a mesma coisa, gente. Fez a mesma ele coisa só, lá ele, também. ele Não, devolveu... Mas isso é comum. Isso é comum do Simeone fazer. Sim, então, mas Simeone- isso a gente Simeone- tá falando do Guardiola. A gente Simeone- não Mas tá tudo falando... bem, Simeone é um mas você tá estrategista, jogando com o meu amigo. regulamento embaixo do braço. Eu Sim. vou fazer o meu adversário sofrer do mesmo veneno dele. Exato. Foi isso que ele fez. E o Guardiola foi perfeito. Estrategista Só que tem uma puro. coisa. O Guardiola reclamou pra todo mundo ouvir aí que é um absurdo o que o Simeone fez no primeiro jogo. Foi. E ele foi lá e falou, ó, Simeone, toma, é aqui, ó. É. E o Atlético de Madrid não conseguiu furar. Eu acho que isso faz parte do jogo. Isso é muito legal do jogo. É a oportunidade que você tem de... às vezes na técnica não vai, mas vai na estratégia. Não tem... Isso é futebol, isso é do esporte. Quem Eu acho passa, Lucas? City ou Real Madrid? Eu, como torcedor... Sem muretar. Os caras têm que ter mania de muretar, cara. Eu fico Lucas já tá impressionado muretando com isso, já. velho. Não. Eu vou fazer um bolão aqui dessa semifinal agora. No final. Quem passa, Lucas? Não, agora. Quem Agora? passa, City ou Real? Quem passa? Eu sou torcedor e mesmo se eu não fosse, eu cravaria Real na final. Diego. Eu quero City e Liverpool na final. De novo? Não, foi City, Não, foi City e Chelsea. né? Quero City e Ricardo. Real e Liverpool. Pode me cobrar. Ele tem maneira desse negócio de pode me cobrar. Aí vai dar... Aí vai dar quando a gente cobra. Vai dar Vila Real e Real Madrid na final. Eu vou A final do polemizar espanholzão. aqui. Vai dar Real Madrid e Vila Real. Tá gravado. O bom que tá na internet, pessoal, que vocês estão assistindo a gente aí, Pode- o que vai pra internet é eterno, fica lá pra sempre. Fica gravado. Então a gente pode usar isso diversas vezes, O né? Vila Real tirou simplesmente o Bayern, que é mais time do que o Liverpool. Vocês estão de sacanagem. Não é O mais Vila time Real que parou o não Bayern, é mais amigo. time que o O Liverpool. Bayern é não, mais o time que o Bayern. O Liverpool. Bayern é mais time do que Não. qualquer time da Champions aí. Não é mesmo. Com certeza que Não é. No é. último final de semana, o Liverpool ganhou do City na Copa da Inglaterra, eliminou o City na Copa da Inglaterra. Jogou muito. Jogou muito mais e tá brigando ponto a ponto com o City no campeonato inglês. É um ponto só de diferença. E o nível do campeonato inglês é muito mais alto que o alemão. Eu torço pela zebra, Lucas. É Vila Real, né? É. Vila Eu Real. torço pela zebra. Os caras aqui são modinha. Só quer torcer por que tá ganhando. Vocês só querem torcer por que tá ganhando. Eu torço pela zebra. Vai dar Real Madrid e Vila Real a final da Champions League. Mais alguma coisa pra falar de Champions League, meus amigos? Só um adendo, que eu tô dando uma pesquisada aqui no Globo Esporte sobre a Liga dos Campeões. O treinador do Bayern teve 450 ameaças de morte e ofensas à mãe depois da eliminação do Bayern. Só Olha isso. o nível. Mas se fosse aqui no Brasil, hein, Ricardo? Teria 4 mil. Já tinham feito que nem fizeram aí com o Corinthians aí, com o Bahia lá, que jogaram Invadido uma bomba. CT. Invadido CT. Sabe o que eu acho engraçado? É que isso na Europa é lindo, né? Aqui no Brasil a imprensa detona. Mas se Aqui fosse nós um- somos índios, lá é uma coisa, os educados perderam a linha. Justamente, se fosse a gente que tivesse ameaçado, porque os caras ameaçaram o Cássio, todo mundo fez um oba-oba. Ele teve que prestar queixa na delegacia, Pois né? é, na Europa é tudo lindo. É feio E também. Cássio, que feio. é ídolo do Corinthians. Talvez seja o maior ídolo do Corinthians. Ricardo pode falar isso aí, mas talvez um dos maiores lá. Justamente.
acho que dos anos os 2000, 2010, 2012 para cá, é o ídolo de Maior. quem Vamos não mudar viu, a né, pauta rapaz? aqui bem rapidinho. Muitos treinadores aqui do Brasil, principalmente os caras que vêm da Europa, falam do calendário. Já quero chamar o Lucas aqui para nossa bancada. Esse calendário do futebol brasileiro, eu queria só dar uma possibilidade. O Palmeiras tem um menor elenco do futebol brasileiro. Um time com um elenco reduzido aguenta até que ponto a temporada? Como você joga no Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro. Como é que faz, Lucas, esse calendário insano aqui no Brasil? Citou o Palmeiras e a gente pode até citar Abel, que é um europeu, está no Brasil já há algum tempo e é o que mais vem tocando nessa tecla sobre o calendário, né? Querendo ou não, é um calendário desumano, porém a gente não vê nenhuma forma de mudar, porque todo ano vai ser a mesma coisa, todo ano as mesmas competições, e aí o que é que faz? No caso do Palmeiras, como foi citado pelo Diego, é o menor elenco da Série A, 24 jogadores. 24 jogadores apenas. Aí era o que a gente estava falando aqui em off. Vai abrir mão de uma competição? Abre mão de um brasileiro que é mais demorado e foca nos mata-matas da Copa do Brasil ou da Libertadores, que pode ser mais rápido? É algo desumano. É algo verdadeiro, isso que ele cita. Ele até fala muito, quando tem jogos da seleção, era para parar, mas aqui não para. Aqui tem jogos da seleção muitas das vezes e os times brasileiros também jogam. E uma das formas que eles têm adotado é isso, abrir mão de uma competição e focar em E outras. calendário reduzido, né, Diego? O calendário essa temporada vai ser reduzido em virtude da Copa do Mundo, que começa dia 21 de novembro. Então, até a segunda semana de novembro, o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil já terão acabado. Um adendo sobre o Palmeiras é que a temporada 2020, que terminou em 2021 e 2021, o Palmeiras jogou em 2020 96 jogos, contando todas as competições que fez. Lembrando que a gente teve um ano de pandemia, que a temporada só voltou em meados de maio, junho ali. Então, de junho até dezembro, janeiro, foram quase 96 jogos. E na temporada passada, o Palmeiras jogou 95 jogos, 94 jogos. Mas tendo 30 jogadores no elenco. Esse ano o patamar mudou, né? O elenco foi reduzido e continua os mesmos problemas de futebol, não só aqui, mas talvez ultimamente até na Europa. O próprio Guardiola citou, né, que eles que tinham um problema agora em conciliar as competições. Para o técnico europeu tá reclamando disso, que não é muito comum. Então, esse ano vai ser bem diferente mesmo. Vai ser tudo muito corrido. Ricardo, eu acho uma coisa engraçada. Todos os clubes, todos os treinadores reclamam de calendário. Só que ninguém faz nada para resolver isso. Um falando do outro, jogando responsabilidade para o outro. Mas ninguém faz nada. Ninguém quer abrir mão da Libertadores. Ninguém quer. Ninguém quer abrir mão da Copa do Brasil por causa da premiação. Ninguém quer abrir mão do Campeonato Brasileiro. Vai fazer o quê? Vai ficar só reclamando? Abre mão do estadual, faz que nem o Atlético Paranaense. Então, mas como que você abre mão do estadual, sendo que quando lá o presidente do clube vai assinar o contrato, né, da canetada, tem uma cláusula lá que exige que os times joguem com o time A. Então a TV também tem culpa nisso. Não, mas todo mundo tem Porque a TV ela obriga os times a colocarem os titulares. A TV e as organizações das competições, as federações, a CBF, são os principais envolvidos nisso, são os principais atores nesse processo aí. Sim. Então, assim, a Libertadores e a Copa do Brasil, por exemplo. A Libertadores, o Palmeiras foi campeão 2 vezes seguidas, foram mais de 100 milhões em premiação. Copa do Brasil, mais de 80 milhões em premiação. Então, assim, para um time de ponta que está brigando pelos títulos, é o dinheiro que salva a temporada. Nas últimas duas, salvaram porque a gente não tinha público nos estádios, né? Por exemplo, uma premiação de 50, 60 milhões paga a folha do Flamengo 2, 3 meses. Entendeu? Então, assim, os caras não vão... Vai ter que abrir mão de em algum determinado momento, não vai ter como. O brasileiro é o que paga menos, né? Então, E é o mais A Copa longo. do Brasil paga mais do que o brasileiro. Exato. A Copa do Brasil, que os times que jogam Libertadores entram só na terceira fase, paga mais. Eu acho que a CBF já fez essa manobra de colocar os brasileiros de Libertadores entrando nas oitavas e agora na terceira fase, já para
Porque imagina se um time desse joga desde a primeira fase da Copa do Brasil. O que era muito comum na década de 90, né? Ou então, a forma de você resolver essa situação, Lucas, faz como era antes. Os times que jogam Libertadores não jogam a Copa do Brasil. Não, só que jogavam a partir só das oitavas. Não, mas antes. Não, mas antes. teve uma época que não jogava Teve uma mais. época que não jogavam. Focar só em uma. Quando o São Paulo foi tricampeão da Libertadores, o São Paulo não passou um bom tempo sem jogar a Copa do Brasil porque jogava todo no Só a Libertadores. Libertadores. Então, ou eles jogavam Libertadores, ou eles jogavam Copa do Brasil. Só que aí, Ricardo, entra num ponto que é quem é que quer abrir mão da premiação da Copa do Brasil? E a Libertadores, a premiação é em dólar. Então, assim, por ser em dólar e existe a variação cambial, isso pode mudar muito, né? Sim. Essa premiação pode mudar muito. Então, o clube não vai abrir mão. Até porque para chegar na Libertadores é complicado, é difícil. Você tem que ter tido desempenho na temporada passada para poder chegar lá. E outra, como é que a gente tem um problema seríssimo? Porque o Brasil é muito grande, Isso. a gente tem time pra cacete, entendeu? E aí, sim, se você vamos pegar a solução mais lógica, a gente acaba com o estadual. Beleza. Metade dos clubes que jogam estadual, vamos falar a grande maioria, não vamos falar nem metade, a grande maioria que joga o estadual é time pequeno que a renda do estadual é o que mantém o clube o ano inteiro. Sim. Né? Então, assim, a gente não pode acabar. A gente pode encurtar? Eu acredito que sim. Entendeu? Agora, uma alternativa era o que o Atlético Paranaense fazia, jogava com o Sub-23. Porque aí é onde você dá experiência para os seus meninos também jogar. E você revela jogador. Só uma informação aqui, nós temos 656 clubes de futebol profissional registrados no Brasil. Dados da FIFA, né? Então, por exemplo, aqui no estado que nós temos, os maiores são a ABC e América e talvez o Globo seja uma força que tá em ascensão. Os outros demais times não jogam. Jogam só o estadual, não tem série, não joga série C, não joga série D. Então, acabar com o estadual para os times, acaba o time, acaba o clube. Só que aí a ideia não é acabar com o estadual. Vamos tentar resolver esse problema aqui. Mas, pega só uma equação. Vamos supor, se a Portuguesa, que você falou aí, Railton, se ela não vence a Série A2 agora, e ela não tem a Copa Paulista, ela encerraria o ano dela semana retrasada. Então, entendeu? Você encerra em março. Você encerra em março, quer dizer, no início do ano. Você acaba. Aí tem a Copa Paulista que vai empurrar isso aí até setembro, entendeu? Vou até dar uma pesquisada. Mas tem time que jogou o Paulistão que já encerrou. O cara não joga mais nada. Entendeu? Então, assim, a equação o Carioca. O Carioca o Campeonato Carioca é um torneio que ele é deficitário, ele não tem atrativo, entendeu? E se você reduzir, você mata Bangu, América, você sufoca um Volta Redonda, que mais que a gente, Friburguense, esses times todos que tem lá. Você acaba literalmente com o time, entendeu? Então, será que não seria uma alternativa em cima do que você propõe? Da gente fazer um calendário parecido com o francês ou o inglês, que tem diversas divisões e que você consegue jogar o ano inteiro. Um exemplo, a gente tem a Série D, que se não me engano já está rolando. A Série D, ela não acompanha o calendário da Série A e nem da Série B. E a Série C... Mas a CBF, ela basicamente abandona a Série D, né? Mas a Série D são Série C 64 clubes. Então, É um negócio... Dá pra você insano. fazer mais duas séries aí. É um negócio monstruoso. Dá pra você fazer mais É a duas ou Série três D. séries aí, puxar que... Porque assim, você tem 64 clubes na Série D. E você tem um monte de clubes sem série. Alonga, faz 4, mais 4 séries, 5 séries abaixo. Exatamente. Mas sabe qual que é o 64 problema do clubes. futebol brasileiro, Em Railton? 8 Não clubes, é você 5 clubes, alongar. né? É você fazer com que elas sejam atrativas. Porque, Mas a atratividade é o acesso, Ricardo. Então, mas você não tem investimento, porque assim, a CBF, ela não apoia o time da Série D. Não. Por isso que ela divide o 64 em regiões. Você pode ver que o começo da série D
é time do norte com norte, nordeste com nordeste, centro-oeste com centro-oeste e acho que Distrito Federal. E aí sudeste com sudeste e sul com sul. Aí quando ela vai afunilando, que aí ela começa a fazer as travessias, entendeu? O time que está lá no norte joga no sul, aí o time do sudeste joga no nordeste, o centro-oeste vem também pro nordeste, entendeu? É tudo isso. Mas por quê? A CBF ela não tá nem aí, cara, entendeu? Porque o que garante a CBF é a Série A, velho, entendeu? E é o carro-chefe. E a Série B, ela ainda dá ela dá uma maquiada porque tem comércio, né? Tem televisão, tem patrocínio. A Série C, que hoje, se não me engano, a Série C, quem passava era o Esporte Interativo, não sei se era isso. Era. E tinha eu acho que a TV Brasil lá, que é a TV do Brasil governo, passou. né? TV Brasil transmitia até a Série D em alguns momentos. Então, mas não tem atrativo. Então, assim, a gente deu uma solução interessante. Vamos dividir em regiões, né? Vamos dividir em várias divisões. Mas imagine se eu tenho uma série D que já é deficitária, imagine se eu crio uma série E, F, G, H, entendeu? Acabou. Agora, sim, o que a gente pode fazer será que a CBF investindo mais, porque a CBF não ajuda no campo, a CBF não ajuda na passagem aérea, Não ajuda em Não, nada. na Série D ajuda em não. nada. Ela nem se preocupa em ter um patrocínio forte ali de uma televisão, entendeu? É horrível. Então, assim, um time quando começa da Série D, e ele que aí vai ser o caso da Portuguesa, caso se ela se classificar pelo Campeonato Paulista, para ela chegar até uma Série A, se ela subir direto, a D e a C, vai ter que ter um clube muito forte para sustentar essa despesa, entendeu? Porque o dinheiro que ela vai receber é ínfimo. É complicado. Então, assim, você tem, como vocês estão falando, Lucas, a gente tem aqui os nossos representantes, ABC e América. Eu sempre falo, eu sou ABCdista, mas eu queria ver ABC e América jogando a Série B, os dois clubes, né? Para o bem do futebol do Rio Grande do Norte, tirando a rivalidade de lado. Só que como é que você consegue sustentar um time? Vamos pegar o exemplo como o América, por exemplo. O América é um time que está jogando a Série D. Como é que você sustenta um time como o América, um plantel como o América, se você tem uma Série D que não tem patrocínio, se você tem uma Série D que não tem ajuda de TV, não tem ajuda da própria CBF, e olha, a gente tá falando de um América. Tá entendendo? E assim, vale lembrar... Que na Série D tem outros clubes até- também igual ao América, sim, grandes igual ao América. 5 meses atrás, o América aqui, que já foi para a Série A 3 vezes e tal, não tinha nem instalação apropriada no seu CT. Não tinha nem colchão, não tinha coisas básicas que qualquer time tem. Isso talvez não seja culpa de jogar ou não a Série C, talvez seja culpa da má administração. Ok, mas os times que estão da Série C para baixo, não tem milagre para fazer a sustentação desses times. Não existe. Eles dependem das competições estaduais para isso. Aí pronto, aí a gente volta pro assunto do calendário. Você tem dois extremos, Lucas. Você tem times brasileiros como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético, que tem jogos a cada 3 dias, e você tem time como a Portuguesa, por exemplo, que poderia ficar sem calendário em março. Aí você tem dois extremos, um time que joga muito e um time que joga nada. Tá entendendo? E não tem uma forma, não existe uma maneira de equilibrar isso. Isso prejudica, querendo ou não, porque se a gente pega, exemplo, times do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente fala assim, rapaz, vamos esquecer os estaduais e vamos focar Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Isso prejudica tanto a um como a outros, porque um time que se deixa o estadual de lado, praticamente ele vai começar a sua temporada já numa competição grande. Ou seja, é totalmente diferente um time botar um elenco titular em um estadual e colocar um elenco titular em um brasileiro, com times grandes e uma Libertadores, não podendo perder como é fase de grupo. Então, um time grande abrir mão de um estadual prejudica ele e prejudica o menor. Por quê?
Porque se um time grande coloca a base, o sub-23, sub-20, prejudica tanto a visibilidade em questão de TV. Querendo ou não, a gente quer ver um time titular, a gente quer ver times grandes, clássicos, né, com seus melhores jogadores. Colocando o sub-23, vai ter muita pessoa que vai abrir mão de assistir o estadual. E se abre mão de assistir um estadual, clubes pequenos, como a gente está citando, de Série D, no máximo a Série C, também são prejudicados. Porque poderia ter uma visibilidade, opa, esse time está em uma série baixa, mas está jogando bom futebol, está organizado, tem um jogador de destaque, acaba prejudicando. Ou seja, prejudica o time grande, que abrindo mão do estadual já tem que começar a sua pré-temporada em uma competição grande, prejudica as televisões, que vão perder audiência, porque é um sub-23, e prejudica os times pequenos. Ou seja, Ricardo, não tem saída. É uma várzea. Não tem. Sobre a Série D, eu dei uma pesquisada aqui. Eu vou pegar uma parte gorda da matéria que dá uma enganada. A CBF investirá cerca de 60 milhões na organização da Série D, garantindo transporte, hospedagem, alimentação, custo de arbitragem e dopagem, entre outros gastos para a realização. Pô, a gente está pegando 60 milhões... Dividindo para 64 clubes. 64 clubes. Clube. Certo? Não é nada. Então, Não dá. não é nada. Tudo bem que o cara que está na Série D, o salário lá também a gente não é comparável com uma Série Menos, A. é o menos que a premiação da Copa do Brasil, por exemplo. Exato. O campeão da Série D, aí começam os absurdos, receberá como prêmio 320 mil reais, além de um automóvel, que aí a gente não sabe qual que é. O vice vai receber 250 e um automóvel também. O terceiro colocado 150 e o quarto 100 mil de bônus. Tudo bem, ela está pagando a passagem aérea, aí ela já tem um patrocínio da Gol. Né? Ela já tem esse patrocinador. Então ali você já faz um oba-oba. Eu não sei, cara, mas assim, eu não sei se essa conta fecha, porque, por exemplo... Então, mas veja só, vamos Diegão. supor aqui, a gente tem o Amazonas FC lá, que é o time que o Walter centroavante joga hoje. Joga lá em Manaus. Aí ele tem lá, vai jogar com os times de Roraima ali, os times da região norte, passou de fase, vai pegar o Paraná, lá no Paraná agora. Será que essa Exato. conta fecha mesmo? A gente não tem ideia. Exato. Quer ver? Deixa eu até achar o grupo do Manaus. Não, vocês são dirigentes da CBF. Eu quero que vocês resolvam o problema. Então, mas, Entendendo? Vocês estão só fazendo rodada aí e estão fazendo que nem os dirigentes dos clubes da Série A. O calendário cadê a resolução do problema? Então, mas vamos lá. O brasileiro ama futebol, ok? Quando você sai fora do eixo, Rio-São Paulo, todo torcedor ele tem um segundo time. Porque ele torce para o time local. Sim. E ele tem uma paixão pelo time de maior expressão. Então, o Railton é flamenguista, mas ele tem o ABC. Certo? O cara que está lá em Manaus, ele vai torcer para o Manaus, mas ele gosta de um São Paulo, de um Corinthians, de um Palmeiras, de um Vasco. Entendeu? Então, assim, se você não apelar para esse produto que você tem e fazer ele forte, Railton, você pode trazer o melhor calendário do mundo, que você vai continuar no limbo. E eu vou falar uma coisa aqui, Ricardo, também por exemplo, aqui na nossa cidade, o ABC ele tem estádio próprio, certo? O América Sim. não tem. O América joga na Arena das Dunas, devido à concessão aí, uma parceria pública e privada, e o América não tem lucro na venda de ingresso no Arena das Dunas, por exemplo. Já o ABC tem porque o estádio é dele, a manutenção é dele, e etc. Então, assim... É muito complicado você achar uma solução para isso. Então, como é que o time que tem 1 milhão dividido para sustentar durante uma competição? Exato. Vamos supor que seja dividido de forma igual, né? Porque assim, um time da série dele pode ser eliminado na fase de grupo ali e não seguir mais na competição. E ali acabou o ano para ele. Acabou, velho. Então, assim, essa conta é complexa demais para achar uma solução. O culpado de tudo isso continua sendo a CBF, que gasta milhões e milhões com os clubes da Série A que já são endinheirados. E aí os clubes da Série C e Série D ficam defasados, além do calendário. A CBF, ela tem envolvimento na Copa do Brasil? Vocês podem me Total. responder? Tem, Total. dela. Porque É dela? o Flamengo vai enfrentar o Altos do Piauí lá e
eu vi acho que foi do Esporte Interativo, o Flamengo doou em torno de um valor 100 mil reais, 100 mil reais. para ajeitar o gramado. Não foi a CBF, foi o próprio Flamengo que tirou do próprio bolso. Pra reformar o estádio. Então, eu fico também assim pensando, sabe, Ricardo? Uma confederação que não quer tirar o mínimo de um valor para ajudar no estádio, para os times jogar, e sai essa notícia de querer pagar tanto valor para cada time da Série D. Então, é complicado. E mesmo se fosse verdade, sendo 1 milhão para cada, roda esse país todo jogando. Não dá. Muito É pouco. impossível. Não, e outra, pega só esse gancho, Lucas. A CBF, ela não queria, quando chegou o VAR no Brasil, ela não queria bancar. Ela queria que E o os produto clubes é bancassem. dela, pô. Entendeu? Porque ela organiza o campeonato, o produto é dela. Entendeu? Ela tem são os clubes que dão renda. Porque, ó, quando você pega um borderô de um jogo, a CBF tá mordendo. Tá. Entendeu? Então, assim, você pega, no caso... Posso do contar uma time- história? Imagina o Bordeiro de um jogo daquele ontem no Maracanã. Posso contar uma história? Deve. Aqui, em relação a Bordeirão, não sei se eu nem deveria falar isso, mas eu vou falar aqui. Um amigo meu, uma história de um amigo meu, determinado 2 clubes grandes aí do Rio de Janeiro, foram jogar numa determinada cidade, e quando foi fechar o bordeiro do jogo, pra ver o quanto de ingresso, o estádio lotou, obviamente, né? E quando foi fechar o bordeiro, estavam na sala os presidentes dos 2 clubes que se enfrentaram e um representante da CBF para fazer o recolhimento do dinheiro. Então, eu não vou falar o nome dos clubes aqui, nem onde foi. Mas eu lembro disso, viu? Mas é o que acontece. Entendeu? Antes do jogo terminar, antes de fazer o fechamento do borderô, os caras já estavam na A sala. CBF belisca todos os Borderos de Beleza. todos os jogos. Entendeu? Todos. Imagina quanto é que a CBF não recebe, velho. Tem dinheiro de sobra pra Tem. bancar, pra se organizar calendário. Pra se pagar as premiações, tem muita grana. Imagina um Bordeiro daquele do Maracanã ontem. Eu não tô com um Bordeiro, se vocês puderem tentar puxar aí, o jogo do Flamengo e São Paulo ontem. Mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O ingresso em cima das cabeças. Isso eu tô falando só de um jogo. Imagina quanto é que a CBF não deve ter beliscado aquilo ali. Os caras não têm dinheiro para organizar calendário, para distribuir um dinheiro de forma igualitária. Até que tenta, numa Série A, né? Que ela tem ela é uma distribuição igual para todos os clubes, um valor igual para todos os clubes. O outro valor é conforme a classificação do campeonato anterior, ou seja, do ano passado. Aí já começa a ter algum desnível. E pay-per-view, Premier, né? O clube que dá mais audiência. Você sempre vai ter Flamengo, Corinthians, Palmeiras na frente ali, ganhando as maiores rendas. A CBF ganha muito por fora disso aí. Ganha em patrocínio, ganha em borderô, ganha em tudo, cara. E os caras não conseguem fazer com que, por exemplo, os times da Série D seja 1 milhão para cada um. Isso é uma vergonha, Ricardo. É uma vergonha, cara. Exato. Então, e numa questão dessa, que o Flamengo vai jogar com o time que o Lucas falou agora, O Altos do Piauí. o Altos do Piauí. CBF, quando ela organiza lá a tabela lá ela traz a Copa do Brasil, vamos olhar assim, Corinthians, como é que tá a arena? Ah, tá ok. Beleza, então me manda o laudo aqui do gramado, de tudo da arena aí. Ô, Cruzeiro, você vai jogar onde? Ah, eu vou jogar no Mineirão porque eu tô jogando lá. Então como é que tá o Mineirão? Ah, tá assim, assim, assim. Atlético Mineiro. Aí você chega lá no time menor, aí você, vamos supor, você chega no ABC. ABC, como tá o Frasqueirão? Pô, ó, o gramado não dá pra jogo. E aí? Então eu como organizadora, então eu vou te ajudar. Mas assim, aí depois ela pode falar assim, mas tudo bem, eu vou descontar lá em suaves parcelas da verba que eu te pago. Ou não, eu vou bancar porque o produto é meu e eu preciso que o palco desse produto seja bom. E aí ela tem que fazer a mesma coisa, entendeu? Além do VAR, eu lembro que quando foi que a gente ia até a Copa aqui, que aí se determinou que os estádios teriam o mesmo tamanho mínimo e máximo, porque aí o Serra Dourada era num tamanho, o Morumbi era no outro, o Maracanã era no outro, a CBF também ela só determinou depois que ela veio dar uma ajudinha, né, se eu não me engano.
Mas a CBF, como tem um produto de futebol, ela é obrigada a entender se eu tenho lá um participante que não tem verba e ele conseguiu a vaga para a Copa do Brasil legalmente, que é dentro do campeonato estadual, ela tem que chegar lá e ajudar. Entendeu? Porque é o produto dela que sai prejudicado, é o produto dela quando ela vende para fora, porque querendo ou não, a gente está acostumado com esse tipo de gramado. Mas lá fora, o cara não tá. Então, como é que o cara vai consumir isso lá fora? Entendeu? A questão do calendário, Railton, não é só você... beleza, as datas são X. É muito além das datas, entendeu? É a estrutura. E o dado do jogo de ontem, do Flamengo e São Paulo, foram 54 mil presentes, 51 mil pagantes, a renda 2.204.000. Olha aí. Em um jogo, né? Em um único jogo. Tá entendendo? Então é muito dinheiro que gira, gente. Muito dinheiro que gira mesmo. Vamos mudar o assunto, só que antes, abrir mais uma brecha para falar dos nossos patrocinadores, né? Falar do patrocinador que tem nos apoiado aqui. Escola de Música Bateras Beach. Né? Aqui em Natal você encontra 2 unidades. Ali na rua Mossoró, em Petrópolis, e em Candelária. Temos em São Paulo também, espalhado por todo o Brasil. Quer aprender um instrumento com professores de qualidade? Escola de Música Bateras Beach. Aqui em Natal tem 2 unidades. Se quiserem saber mais, Instagram, @BaterasBeachNatal ou Bateras Beach Candelária, certo? E entre em contato com eles, beleza? Vamos mudar o assunto? Antes da gente ir para a Série A, vamos falar de outro assunto que é muito pertinente aqui no Brasil, Lucas. O tal do clube empresa. Que a gente vê aqui muitos clubes quebrados. Inclusive o clube desse senhor aí que está em São Paulo, tá entendendo? É um dos tais que deve 1 bilhão. Na casa de 1 bilhão. Pouca coisa. A gente tá falando de milhões aqui, o Corinthians deve mais de bilhões. 1 bilhão. Né? O que é 1 bilhão? O que é 1 bilhão pro Corinthians? Tá entendendo? A solução para esses clubes é clube empresa? Será que a torcida ela vai se submeter a um dono? Mas o que você acha sobre isso, cara? É o que tá aparecendo, né? É o que tá aparecendo. A gente pega hoje clubes no Brasil que viraram clube empresa. Um grande caso é o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que não tinha, se a gente for olhar antes, não tinha expressão nenhuma. Hoje é alcançando a Libertadores, é chegando em uma final de Sul-Americana, é batendo de frente com os rivais paulistas. Outro caso, além de São Paulo, é no Rio de Janeiro, o Botafogo e agora a questão do Vasco. E o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, exatamente. Então, é uma forma, é uma ideia, é um caminho que clubes estão seguindo. De tantos e tantos valores, muitos com presidentes corruptos, podemos se dizer, muitos estão pegando este caminho de clube-empresa. Mas uma questão que fica é essa. Um exemplo, eu uso o meu time. Tem torcedor de São Paulo que não quer que o clube vire clube-empresa, porque irá acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Bragantino. Mudou símbolo. É isso que eu ia falar. Mudou cor de camisa, foi tudo. Eu queria saber o Diego, me responda aí, representa a torcida. O que é que você faria se um cara chegasse no Palmeiras e quisesse mudar o escudo? Porque assim, se o cara é dono, o cara... A gente tem características comuns a esses clubes que viram empresa, né? São clubes que estão numa situação financeira muito ruim. São clubes que estão beirando a falência, beirando a deixar de existir mesmo, né? Vamos dizer assim. E alguém vem com muita grana e investe no clube. No caso Palmeiras, Flamengo, acho que o próprio Corinthians eu não consigo imaginar uma SAF, não consigo imaginar um dono. Porque além desses clubes estarem, exceto Corinthians, né, estarem bem financeiramente, são clubes que têm patrimônio. Então, por exemplo, se o cara quiser comprar hoje, uma empresa quiser comprar um grupo, né, quiser comprar o Palmeiras hoje, eu não sei se é fácil mensurar valor para comprar. Porque o clube está bem, o clube está estruturado, o clube tem estádio, tem CT, tem um CT novo sendo construído para a base. Uhum. Então, assim, são clubes com essas características. Só que... Agora, a SAF em si, em alguns exemplos a gente não tem bons exemplos, mas os exemplos bons que nós temos são inúmeros, né? Por exemplo, o grupo do City, que começou a existir em 2013, a gente está falando 9 anos. Ele já tem 11 clubes e conquistaram 42 títulos em 11 anos.
Então, assim, o próprio a Red Bull, que talvez seja uma das maiores empresas do mundo, né? Além de ter 3 clubes de futebol, tem empresas de Fórmula 1 até. Os caras são com muito dinheiro e gestão profissional. Você não vê um clube na mão de um presidente, que a característica que nós temos também no Brasil é que os presidentes dos clubes, que a galera que administra os clubes hoje, são políticos. São os caras políticos que nasceram ali no clube, tá ali e vai a sucessão, vai ali fazendo alianças e chega à presidência. Acabou. E o cara não entende nada de futebol, não entende nada de gestão, não entende nada e fica ali com o clube na mão dele. O Vasco talvez seja o maior exemplo disso aqui no Brasil. Então, assim, a SAF é solução? Não sei te dizer, mas a gente tem muito mais exemplo de SAF que deu certo, que foi sucesso, do que as que deram errado, né? Então, Não, Ricardo, se você tem um mecenas que vai chegar e vai injetar dinheiro no seu clube, a probabilidade de dar certo é muito grande. Exemplo, o Atlético Mineiro. Era um clube quebrado há 2 anos atrás. O cara chegou lá, meteu uma porrada de dinheiro, o Atlético Mineiro campeão. De Copa do Brasil, de brasileiro, dominou o Brasil na temporada passada. A possibilidade de dar certo é muito grande. O que eu estou me prendendo é se você vai pegar grandes clubes, o cara vai ser o dono desse clube. E o maior patrimônio do clube é a torcida. A torcida vai se submeter ao cara querer mudar cor, querer trocar Mas vamos símbolo. lá, O cara mas da vamos lá. Juventus trocou símbolo, né? Aquele Gostou, símbolo da mas- Juventus, um dos mais lindos que tinha, botaram um J, ficou uma mas- coisa horrível. mas vamos lá. Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense... Mas vamos lá, pergunta aqui. Qual a escolha, torcida do Vasco, do Botafogo, de mais outros Cruzeiro. exemplos aí, do Cruzeiro, qual escolha a gente tem? Qual escolha os caras teriam, a torcida teria? Mas o escudo por exemplo, quando Ó, mudaram... vamos lá. Saiu, Então, mas- saiu aquela administração corrupta do Cruzeiro, descoberto vários escândalos lá, desvio de dinheiro. Os caras usaram dinheiro do clube para comprar apartamento próprio. Vou usar em puteiro, ó. Enfim. Qual a escolha? Aí o time cai para a Série B. No primeiro ano da Série B quase cai para C. Foi difícil se manter na B. Então, assim, qual escolha você tem? A SAF é uma projeção de solução, de saída. Pode dar certo ou pode não dar. Então, assim, eu acho que a questão não é essa. A questão é, os times precisam de SAF, eles querem manter a existência do clube? O clube vai continuar existindo? Se não fosse a SAF pro Botafogo, por exemplo, o Botafogo que acabou de subir da Série B, talvez o Botafogo fosse cair de novo. Talvez caia. Talvez nem subisse. Né? Talvez não subisse, exato. Então, assim... E tem um detalhe, o Diego, em cima do que o Railton está falando, tem que deixar uma coisa bem claro, assim. O que é SAF e o que é mecenas. O Atlético Mineiro é mecenas. Entendeu? É o cara que ele não comprou o Atlético, mas assim, ele manda e desmanda no clube. Então, Hoje, ele manda e desmanda. no clube. E tem um perigo, apesar do atleticano não gostar de que a gente comenta isso, e eu e o Diego, a gente tem um amigo que ele vive defendendo o Menin, mas no dia que o Menin fala assim, acabou, e que ele fala assim, eu quero meu dinheiro, o Atlético ele acaba. No caso do Atlético, o Menin, ele injetou dinheiro, mas, assim, diferente da SAF, ele não assumiu dívida nenhuma do time. Nenhuma. Mas O ele vai Atlético- querer o dinheiro de O volta. Atlético tem quase 1 bilhão de dívidas. Sim. Vai inaugurar estádio esse ano. Em setembro, outubro desse ano vai inaugurar o seu estádio. Mas a dívida continua a crescer. E aí, É que ganhar um brasileiro, ganhar a Copa do Brasil mesmo ano, pagou a dívida? Não paga. Não pagou. E aí, É que, assim, esse elenco do Atlético, ele é de curto prazo. Daqui a 2 anos, esse elenco não existe mais. E aí, onde é que vai estar o Atlético daqui de lá? Então, e assim, eles estão falando, porque o estádio, quem financiou foi a MRV, que é a empresa do Que Menin. é a empresa do Menin, exato. Entendeu? Então, assim, mas como que tá amarrado isso? Porque se amanhã ele chega e fala, beleza, eu não quero mais, acabou. Ele pode Aí a fazer ordem uma inverte. parceria. Ele vai dizer assim, Atlético, eu vou administrar o seu estádio por 30 anos. Sim. Mas assim... E você vai pagar pra jogar no Você estádio vai pagar, mas assim, até quanto vai ser rentável? Por exemplo, Isso. não é porque é meu clube, mas eu falo, o Palmeiras fez o melhor negócio em administração do estádio no Brasil. A W Torre administra o estádio, mas o Palmeiras fatura com o ingresso dos jogos, com os shows que acontecem nas arenas e os eventos que acontecem na arena. No Atlético Mineiro vai ser assim? Não. Duvido muito. Então, assim, eu não sei E o até Palmeiras onde ainda sai se a dá o luxo de jogar jogos decisivos fora do estádio. Vai jogar contra o Corinthians agora na terceira rodada brasileira, não vai jogar no Allianz. E a gente teve um exemplo disso que o Ricardo tá falando, da questão de depois que o cara tira O dinheiro? o seu dinheiro, acaba. A gente entrevistou o Fabrício Carvalho. Sim.
Né? E ele falou muito sobre isso. Ele No disse São que Caetano. São Caetano era... As Casas Bahias era que mandavam em tudo ali no São Caetano. E o time foi 2 vezes brasileiro, vice da Libertadores, Libertadores, com aporte financeiro. A partir do momento que as Casas Bahia chegou no São Caetano, aquele São Caetano depois da morte de Serginho, né, que ficou muito evidenciado aquilo ali. As Casas Bahia tirou seu patrocínio, cadê o São Caetano? Onde é que o São Caetano tá hoje? Agora sim, eu acho que a gente tem que entender. A SAF, o dirigente, ele tá entendendo assim, beleza. Depois de anos de desmando, a gente vende o clube, né? E o cara vai assumir a dívida. Só que assim, a gente vê como que o futebol brasileiro ele é tão sujo. Fizeram lá que o Ronaldo, que soltaram nota que não era para soltar, e no fim ele comprou. Só que o choque de gestão que ele veio, entendeu? A gente não está acostumado. Ele chegou e ele rescindiu o contrato do Jailson, que estava fechado com o Cruzeiro. O contrato do zagueiro que está no Santos, Maicon. Maicon, outro zagueiro que veio da França, eu não lembro o nome dele agora. Ele chegou, os contratos que já estavam assinados antes de ele assumir, ele encerrou todos. Ele disse, não. O maior ídolo do Cruzeiro ele demitiu. O próprio Fábio também, entendeu? Então, assim, isso é gestão. O cara tá aqui avaliando a saúde financeira. Eu vou ter condição de pagar o compromisso com os atletas? Não vou ter, então eu não pago. Mas não, isso é exatamente o risco da SA. Fábio, quando ele soltou a nota dele, ele disse que ele se disponibilizou a baixar salário, se disponibilizou a ajudar o Cruzeiro no que fosse preciso. O maior ídolo da história do Cruzeiro, o dono, agora vem e demite o cara. E aí, Lucas? Aí a torcida faz protesto, a torcida quer o cara de volta, mas o dono não quer. E então, também, tipo, assim, a torcida ela perde o controle sobre o clube. E disseram assim, investidor. No caso do Ronaldo, chegou a informação até que ele investiu 400 milhões de reais. Mas não foi 400 milhões. Até os últimos meses a informação foi que ele injetou até agora 20 milhões. Então, assim... Não resolve o problema do Cruzeiro. Não resolve. E outra, e assim... a questão, o cara quando ele compra um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro, que é o time hoje está em evidência, um Grêmio, ele não vai querer mudar essas coisas de símbolo, entendeu? Porque isso aí já mas tá ele pode enraizado. demitir um ídolo, como foi o Cruzeiro, cara. Pode. Então, mas ele vai demitir, porque para ele é uma empresa, você recebe quanto produz. E o jogador entendeu? passa, o clube fica, né? Exato. Por que eu vou manter o Fábio lá com quase 40 anos... pagando, mesmo que ele tenha falado que reduziu para menos da metade ou para metade, que seja, se eu posso pagar um cara mais novo, que aí ele foi buscar o Rafael Cabral, Isso. e pagando muito menos, entendeu? A gente tem que entender que quando o clube vira uma SAF, ele é uma empresa como a empresa que eu trabalho, o Diego trabalha, o Lucas, você, Railton, e os meninos aí do estúdio também, entendeu? E vira número. Teve uma foto que viralizou, o John Testora aí, que é o dono do Botafogo. O Botafogo tomando uma peia do Flamengo e ele rindo, tomando um champanhe lá, uma cerveja lá, entendeu? Como ele vai se incomodar? Quando ele vê que o dinheiro que ele está colocando dentro do clube não está refletindo no planejamento. Então, assim, de brigar por título, de ser campeão, de classificar para uma Libertadores, entendeu? Aí ele vai rever tudo aquilo. Então, assim, ele pagou lá 5 milhões, um exemplo, num Vitor Sá. Vende. Ele pagou 32 milhões no Patrick de Paula. Então. E aí, chegar no final dessa temporada, vamos ver onde é que o Botafogo vai estar. Classificou para a Copa do Brasil? Não. Classificou para a Copa do Brasil, já está. Mas classificou para a Sul-Americana? Não. Classificou para a Libertadores? Não. Como foi o desempenho no brasileiro? Eu quero ver onde é que ele vai... Mais um ano, Lucas. Como é que ele vai vir em 2023? Mas você não acha pouco um ano, não, para um time dar resultado? Rapaz, mas não tem que dar resultado em um ano. Só que o Atlético deu. Só que o Atlético é aquele negócio, é diferente. Não tô falando de mecenas, eu tô falando de SAF. Mas aí são coisas diferentes. Porque a SAF, ela chega para sanar a dívida do clube. Primeiro, para depois conseguir alguma coisa. O mecenas não. Ele vem e coloca dinheiro para receber ali a curto prazo. Lucas. Vai ter exceções. Vai ter clubes como o Atlético Mineiro, que acabou dando certo. Só que o Atlético Mineiro não é SAF. Não, exatamente, mas eu estou falando em questão de dar algum retorno. O do Atlético Mineiro foi imediato. A gente vê clubes que tiveram algum investimento, passaram anos para dar certo. Aí entra esse caso que
o Ricardo falou, existe uma diferença entre SAF e mecenas. Eu cito o exemplo do meu clube. A torcida não quer o SAF, apesar do que Diego falou. É necessário para alguns clubes e para o São Paulo porque está endividado até o pescoço? Sim. Brigando para não cair quase todo ano? Sim. É necessário? É. Mas por que a torcida não quer? Por esse modo, essa questão de mudar símbolo, mudar cor, é algo que a torcida não aceita. O que é que seria a solução? Essa outra questão da mecenas, ou seja, alguém chegar e investir. A torcida de São Paulo fala muito do Marcos Aurélio Cunha e chegou até a falar de outro torcedor são paulino, ele é um sheik. Abílio Diniz. Isso, uma pessoa que tem bastante dinheiro, mas o Abílio Diniz, apesar de ser São Paulino, ele falou, eu não invisto no São Paulo apesar do torcedor, porque eu não tenho a certeza de que eu vou ter investimento novamente. Quer dizer, o meu dinheiro, apesar de torcedor, o meu dinheiro vai para onde? Vai dar resultado? Vai me trazer algum retorno? A torcida quer muito mecenas, Marcos Aurélio Cunha, E no caso do, Abílio, mas não sabe se vai ter retorno. E no caso do São Paulo, até a semana passada, eu não sei se você pode até precisar aí, Ricardo, São Paulo tá devendo salário, Sim, entendeu? Sim. Tá com mês de salário atrasado. mas já... Então, Bom, vamos mudar o assunto pro nosso último assunto pra gente encerrar. Ó, só um detalhe do que a gente estava falando aí do calendário e também pega um pouco desse lance da SAF ou não. Tá? Que a SAF ainda tem um detalhe, o cara compra e ele não está pagando para alguém, tá? O dinheiro que ele está falando lá, que ele está comprando a SAF, ele está injetando no clube para pagar a dívida. exato. Então, o que o cara falou que pagou lá no Botafogo, ele não pagou nada. Ele jogou esse dinheiro para dentro da conta do Botafogo para o Botafogo respirar. Tá? Que foi bem isso. Vejam só uma coisa. O Corinthians jogou no sábado e teve uma renda só de ingresso de R$ 2.058.127,30. Só de despesa, o time teve, entre receita e despesa, sobrou 1.470.000. E líquido a receber, ele ficou na conta do clube 1.289.000. Sabe quanto que o Avaí ganhou? Nada. Então, Nada. Difícil. Entendeu? Se você pega um bordeiro, eu dei uma olhada aqui, o que paga, você paga 11% de INSS da equipe de arbitragem, coisas que eu estou falando aqui. Supervisores de imprensa em campo e campo ao campo, né? 475. você teve um custo aí de mais de 500 mil reais para fazer um jogo, né? Um jogo, entendeu? Aí você tem prestador de serviço que você paga R$ 1.700, no caso do Corinthians pagou. Monitoramento por imagem, que é a segurança, não é nem o VAR. Você pagou 3.000 e poucos reais, entendeu? Então, assim, o gradeamento tá, que coloca na frente do estádio, R$ 7.000, velho. O controle de dopagem da CBF, R$ 1.800. E análise do laboratório e o controle de dopagem, 2.600. Então, só nessa brincadeira, a CBF já recuperou aí 4 pau e 400. É muito pois dinheiro. Vamos mudar o assunto, vamos pro último assunto, falar rapidinho sobre a rodada do Brasileiro. Aí, Lucas, eu quero alfinetar você. Ricardo, porque os caras até ano passado, o São Paulo me falava assim, que chama, tá em crise, chama o Flamengo. Aí tava perdendo pra qualquer outro time, tava perdendo pro 15 de Piracicaba. Aí os caras colocavam, vamos botar um FLA aqui pra ver se vira. Tá em crise, chama o Flamengo. Lucas, 12-2 nos últimos 3 jogos. Fala do jogo. São Paulo definitivamente não sabe mais jogar contra o Flamengo. Essa que é a verdade, né? A gente vinha uma hierarquia, a gente já contava até vitória, podemos se dizer, mas não é o que mostra nos últimos 3 jogos. O jogo de ontem era o que eu estava comentando com você, né? O São Paulo é um time diferente quando joga em casa e fora de casa. Um exemplo é que quando enfrentou o Corinthians e até o Palmeiras no primeiro jogo, com o apoio da torcida é diferente. Quando vai fora, a gente viu o resultado no Allianz, na final do Paulista, e agora contra o Flamengo. Um time que entra desligado, um time que eu não concordo, do Rogério Ceni, bastante jovens, até alguma insistência, alguns jogadores. Entra desligado, Flamengo destrói
no primeiro tempo. A sorte do São Paulo é que conseguiu achar um gol. Volta para o segundo tempo e, como eu falei, eu não acompanhei o jogo, mas eu vi comentários de que o jogo estava controlado. Mas com a insistência do Rogério Ceni e o erro nas substituições, ele tira um volante, coloca um meia jovem que estava voltando de lesão. Resultado, Flamengo faz 2, Flamengo faz 3, erro defensivo, erro individual, alguns jovens que jogando fora de casa querendo ou não treme, alguma insistência com alguns jogadores, derrota. Resumindo, 99% na conta do Rogério Ceni, os outros % eu coloco na conta de alguns jogadores, tanto veteranos quanto jovens, que para mim não podem mais vestir a camisa do São Paulo. Tá vendo, Ricardo? Isso se chama personalidade, Ricardo. Isso se chama personalidade. O cara vem Isso é aqui cornetagem. e mete corneta em todo mundo. Hashtag chateado. Tá vendo? Isso se chama personalidade, coisa que Diego Vandré não tem. Beleza. Tá entendendo? Diego Vandré não tem personalidade. Agora, fala do Palmeiras aí. Vai ganhar quando no Brasileiro? Rapaz, esse ano tá complicado, hein, Ricardo? Acho que a última vez, dado ruim aqui, a última vez que o Palmeiras perdeu, não pontuou nas 2 primeiras partidas, foi em 2012. Que ele cai. Oi? Então, não sei, o time perdeu a primeira partida contra o Ceará, né, em casa. Ali até se justificou, né, porque vinha da semana pesada, 3 jogos em 6 dias ali, elenco cansado e tal, mas não pontuar. Fez um ponto, empate contra o Goiás. Mas o que me preocupa é o desempenho do time. O time não foi eficiente, né? O Palmeiras no primeiro tempo dominou o jogo. Goiás teve só 30% de posse de bola. E o gol do Goiás? Teve questões de tentar fazer o gol. O Dudu meteu a bola na trave, o Wesley perdeu o gol sozinho, o Rony perdeu o gol sozinho também. E fez um golaço. E aí fez um golaço. Ele perdeu um gol fácil e fez um gol difícil. E aí o Palmeiras leva um gol. Gente. Quem souber a explicação disso aí, me ajude. Mas aí o Goiás, não tirando os méritos do Jair Ventura, o Jair Ventura jogou na estratégia. O gol do Goiás foi irregular ou não? Segundo os especialistas de arbitragem, foi irregular. Lucas. Que? Irregular. Foi falta em cima de Everton. Ô, Ricardo, foi irregular ou não? Gol legal, meu amigo. Tem uma imagem que mostra certinho que Ele quando não vai dizer que foi irregular. Ele não vai dizer. Não, mas enfim. você sabe que quando eu falo. Ó, Salvo, Espínola e Simon foram juízes da FIFA. Simon apitou 3 Copas do Mundo, então eles devem saber um pouquinho mais que a gente. Não, e o Simon nunca errou. Errou. A favor do seu time, ele errou um monte. Mas, Pode brigar, eu tô aqui só assistindo de camarote, não tem problema com isso. Tem uma imagem que mostra que quando o cara encosta o pé no Everton, a bola já tava dentro do gol, bicho. Mas enfim, não cabe. A arbitragem brasileira com ou sem VAR continua ruim do mesmo jeito. Então, assim, não dá pra ficar chorando e por isso. Mas é um problema de efetividade. O Palmeiras não construiu jogadas efetivas, não aproveitou e aí parou de somar. 2 jogos, 1 ponto só no Brasileiro. E tem uma tabela difícil agora, né? Tem 2 clássicos. 2 clássicos, né? O jogo adiado da 4ª rodada contra o Flamengo e o jogo da 3ª rodada contra o Corinthians. E tem que pontuar. Nos 2 jogos vai ter que pontuar. Senão, a pressão muito vem. pra trás, né? Vai ficar muito pra trás e assim, pra um O clube Atlético que... já tem 6 pontos, né? Atlético já tem 6, Corinthians já tem 6, Flamengo tem 4. Apesar de ser começo de campeonato, mas eu acredito que o Campeonato Brasileiro ele não dá muita... Ele não perdoa quem erra, né? Então assim, o Grêmio foi o maior exemplo disso ano passado. Entrou na 2ª rodada na zona de rebaixamento e não saiu de lá. Ricardo, você já imaginou o Palmeiras sendo rebaixado, Ricardo? A Tia Leila no comando, hein? E sem centroavante. Sem centroavante. Vai cair nas costas dela. Então, assim, o elenco hoje do Palmeiras na Série A é o menor elenco, 24 jogadores só. Não há previsão de contratação, só pode contratar na janela do meio do ano. E aí o Abel vai ter que se virar. Mas né? vocês têm um Navagol, cara. O cara que faz 4 gols no Libertadores. Railton, eu vi Edmundo, eu vi Evaí, eu vi Oséias, eu vi um monte de atacante bom. Luiz Adriano. Davidson. Luiz Adriano. Barcos. Então, assim, eu vi muito jogador, muito atacante bom. Navarro, ele é um bom jogador. Ele tem 21 anos só e tal, mas ele não é um cara pra resolver o problema do Palmeiras, não é? Enfim. Por elenco.
Como é? Mas ele precisa de pra compor elenco. Ele é mas pra compor precisa elenco, ele é um cara que vai resolver, né? Ele pode ser o cara no futuro, mas pro Palmeiras ser titular tem que ser um cara pra chegar e resolver o problema. E aí, pra gente encerrar o programa, Ricardo, é a sua hora. Fale do líder do campeonato. Segue o líder. Eu só falo isso. Mas assim, o Vitor Pereira, ele entendeu como funciona a dinâmica, né? Então, assim, o time do Corinthians é uma coisa que os jogadores brasileiros aqui, eles não concordam, mas é o que vai acontecer no Corinthians. Vai ser um time que vai rodar constantemente, né? E é muito nítido que o time já tem o princípio de cara do Vitor Pereira. Então, assim, sufoca as jogadas pelas laterais. Você pode ver que uma hora o Fagner ele abre o campo totalmente. E aí o Adson fecha por dentro, entendeu? Aí o Adson inverte, aí o Fagner vem por dentro. Então, assim, é um time que entendeu. Parece que a condição do Roger Guedes não jogar de centroavante vai passar por um processo do Jô, que está perdendo peso, né? E ele falou isso na entrevista. E também por um processo do Júnior Moraes, que teve uma contusão, e aí se condicionar e brigar. E aí a gente já tem um cara para jogar ali. O problema é que ele vai ter que saber onde ele vai inverter o William, né? Se vai trazer o William da direita para a esquerda. Mas, Ricardo, o William não vai jogar a temporada toda, né? Ele jogou contra o Botafogo, ele fez um excelente primeiro tempo e aí saiu do jogo. Isso, mas é porque ele vai dosar. Ele vai dosar sempre. Contra o Avaí, ele nem começou jogando também. Então, assim. Isso. E assim, ele vai dosar porque ele já entendeu que o calendário quebra ele. Ele não montou esse elenco. Entendeu? Pelo ritmo que ele impõe nos treinos, o time não consegue jogar também depois, porque ele força mesmo, né? E aqui os caras estão numa outra carga ainda e tal. Então, assim, bacana. O Corinthians, ele tá ganhando uma cara, né? Hoje já surgiu o assunto que vem um lateral esquerdo aí nos mesmos moldes desse Rafael que trouxeram para a direita, né? Então, assim, parece que tá acabando lá. E aí vai vir meio que de graça e tal. Mas é interessante. Eu acho que começo de campeonato a gente não pode falar nada, a gente brinca, né? Segue o líder e tal. Mas ainda o Corinthians é uma incógnita para mim ainda, né? Tá ganhando corpo, tá ganhando forma, vai dar trabalho, né? Mas acho que vai passar muito de como que vai conseguir dosar esse elenco num calendário tão apertado, tão louco, né? E o Vitor Pereira deu a entender que devido ao calendário, né, contra o clássico contra o Palmeiras, ele talvez vá poupar muitos jogadores, porque lá em seguida tem um Boca Juniors na Libertadores. Exatamente. E 3 dias depois, né? Mas tem um Boca depois. Mas toma uma porrada no clássico. Muda alguma Mas coisa? você vai não tomar uma Que nem porrada que você já tá vai ficar tomando. que nem aquele o Lima Duarte falando, minha senhora. Mas ele já perdeu, Já perdeu o clássico do Palmeiras. É a mesma coisa. Mas ele já perdeu o Palmeiras esse ano. Vai poupar como um clássico, Mas a cara. questão a prioridade é o Brasileiro ou a Libertadores pro Corinthians, né? Entendeu? Minha prioridade é ganhar clássico, Ricardo. Dane-se o Boca. Eu acho que ele tá certo. Você vai ter que saber dosar, ô Railton. O Corinthians não tem um time, assim, a molecada que vai dar o respiro ainda não tá pronta. Tirando um Adson, aí um Raul, um João Vitor. Né? Você pode ver que ele vai rodar o elenco. Então, ele já falou que ele pediu para trazer o lateral direito, porque ele já não sabe se o João Pedro, acho, vai ficar. Mas ele já tem informação internamente que o cara não vai ficar. Entendeu? Então, tem que rodar. É bacana de ver o Corinthians jogar, entendeu? E ele entendeu que também não dá para ficar sufocando lá na frente. Então, ele já sufoca de uma forma diferente. E quando esse time vai para cima, analisando a forma de jogar, é bem legal. É uma coisa que o corintiano não está muito acostumado. Eu acho que vai lembrar um pouco quando fazia aquelas triangulações com o Tite, do lado esquerdo, do lado direito e tal. Mas é um campeonato que o corintiano fica... Eu como corintiano, estou muito, muito esperançoso assim, de... Tá iludido. De brigar. Não estou iludido. E eu só vou pedir uma coisa, que você não fale que o Corinthians está bem, porque ano passado você falou que o São Paulo ia dar trabalho. E falei que o Palmeiras seria campeão brasileiro. E Lucas sofreu aí até o último. Até a penúltima. Até a penúltima. Né? Então, assim, por favor, sempre fale que o Corinthians está mal. Profissional.
Tá doido. Não, ele falou que no nosso primeiro programa que o Palmeiras ia amassar todo mundo, não sei o que, era o time a ser batido, tá aí. 2 jogos, nenhuma vitória no Brasileiro. Eu vou esperar mais uma vitória do Corinthians. Aí se o Corinthians ganha mais um, aí Que já vai ser aí- em cima do Palmeiras. Que vai ser em cima do Palmeiras. Olha. Então aí já era, cara. Aí esquece. Vou vir aqui no podcast e o Corinthians tá pronto pra ganhar até a Libertadores. Imagina, Pronto. Ricardo, Corinthians ganhando Brasileiro e Libertadores, hein? E a Como Copa é do que tu ia Brasil? ficar? Tu ia ficar sem camisa aqui no podcast, não ia não, Ricardo? Eu ia ficar enjoado, hein? Olha. Ó, vou fazer uma promessa aqui. Se o Corinthians beliscar ou o Brasileiro, ou a Copa do Brasil, ou até mesmo a Libertadores, eu vou... Qual é o maior trajeto que tem em Natal para andar? Daqui pro aeroporto, no centro pro aeroporto. Eu vou a pé do centro para o aeroporto. Não vai Me não. cobrem. Podem me cobrar. Ricardo, No sol do meio-dia ainda, mano. No sol do meio-dia, pronto, fechado. tá. Tá gravado. Vamos esperar. Tá na internet, tá Tá gravado. gravado. Não fala que tu não pode cumprir, Ricardo. Oxe, Ele mas sabe eu- porque ele sabe que o Corinthians não vai ser campeão, por isso que ele tá falando isso. Vamos encerrar o nosso programa, gente. Lucas, eu queria agradecer pela sua presença. Chamaremos você mais vezes. Você já é do podcast, Lucas. Você já é do podcast. Seu destaque final aí, meu amigo. Rapaz, destaque final vai pra... pro meu time não é, né? Então eu vou falar do time de vocês. Pro time do Palmeiras, pro time do Corinthians, pro time do Flamengo. O meu eu não vou. Eu tô chateado com o meu time. Mas de antemão, Railton, agradecer a você, agradecer ao Ricardo, ao Diego por mais uma oportunidade, privilégio de estar aqui comentando essa resenha, de estar juntamente com vocês. Tá bom? Destaque vai pro time de vocês. Pro meu não vai não. Ele tá com personalidade, coisa que tem cara aqui da mesa que não é. Não tem jeito, não adianta. Ricardo, seu destaque final, Ricardo. O meu destaque é um destaque negativo. O Grêmio, que não ganha na Série B. O que acontece? Você zicou o Grêmio, Railton. Eu? Você deve ter zicado o Grêmio em algum grupo de WhatsApp aí. O Grêmio. Ó, só Ele tá apanha. mostrando a camisa aqui do Grêmio. Mostra aqui, meu operador. Olha aqui. Zicou o Grêmio. Tá explícito. Entendeu? Mas esse Grêmio que não ganha, hein, Diego? Perigo. Esse é o meu destaque. Vou dizer sem pena aqui, problema deles. Diego não gosta muito do Grêmio, não. Seu destaque final. Seu destaque final, O Diego. destaque final são 3 brasileiros que jogam na Europa, né? O Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Bruno Guimarães. São os caras que estão terminando a temporada muito bem. Sobretudo o Rodrigo começou a temporada muito mal no Real Madrid, banco, nem era relacionado para os jogos e hoje tá bem. Foi destaque na Champions contra o Chelsea, foi destaque ontem na vitória de virada do Real Madrid sobre o Sevilla, uma vitória importante. E aí deixando matematicamente, na teoria, o Real Madrid apenas em 18 pontos a serem disputados, 10 pontos aí para ser campeão do Campeonato Espanhol. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer mais um minuto aqui. Vou fazer uma coisa diferente aqui. Vou ver se ele me Ó, atende. e só um adendo. O Bruno Guimarães decidiu ontem. Bruno Guimarães decidiu contra o Leicester e fez 2 gols no jogo, na vitória 2-1. Deixa eu ver se... Eu vou só quebrar o protocolo aqui. Vou ficar mais um minutinho aqui. Eu recebi uma mensagem hoje antes do programa de um grande amigo nosso, Igor Tenório. Ixi, eu tô sofredor. Ele mandou Diego assim, ó. Ei, faça Diego se retratar no podcast. Peraí. Tá gravado, filho. Faça Diego se retratar no podcast. Disse que o único João Gomes bom era o cantor. Mas eu não tá... Vamos lá. Tá aqui a mensagem. Beleza, ele falou comigo hoje. Tá aqui a mensagem. Mandar um abraço pra ele. Mas, Ricardo, são dos mesmos criadores que Neneca é melhor que Courtois. Então, assim, o moleque João Gomes joga muita bola, mas fez 2 jogos, aí os caras estão dizendo que é o novo Tony Cerezo misturado com o Falcão. Então, assim, calma. Ele joga muita bola, mas é um moleque, tá começando. Se ele fizer uma jogada errada que custe um título de vocês, vocês vão classificar ele. Ele Porque tá a pedindo- torcida do Flamengo é assim. Ele disse que você disse que o único cantor, que o único João Gomes bom era o cantor. No dia que eu falei. Agora a opinião mudou. E agora? Não, ele é um bom jogador.
Mas calma, vocês ficam emocionados. Quem? Eu? Vocês, Mas, os flamenguistas foi estão Tenório ele que emocionados. mandou uma mensagem pra mim aqui, dizendo, mandando Seis meses atrás, Neneca era melhor do que Courtois. E hoje Neneca tá o quê? Levando gol à torta e à direita aí. Enfim. Pois Não é, vamos gente. discutir, não. Espero que você... Posso mandar um abraço aí pro meu amigo Tenório? Vai. Meu amigo, gosto muito dele. Mas ele tem que parar com essa mania de quando o América faz um gol, ele me chama, porque quando eu apareço tá 2-1 pro ABC, pô. Destaque ABC campeão estadual 2021, 57º título, segundo maior campeão estadual do mundo. Goleando o América de novo na final, né? Goleando a América de novo na final, 6 jogos no ano, só ganhou o que valia, o que era mais importante. Então assim, a América continua freguês do ABC, o Alisson metendo 2 gols, como sempre a estrela brilhando contra o América e tá aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Estamos aí com força máxima esse ano, nessa temporada. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Bateras Beat, né? Nosso patrocinador oficial do programa aí. Um abraço a todos, amigo Diego, Lucas, Ricardo Valeu, Reis. Até Valeu. o próximo episódio. Valeu, tamo junto.